E aí, pessoal, faltam 11 dias para o fechamento da janela. O que podemos falar sobre reforços? É o que vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, não esqueça, no link aqui na descrição desse vídeo, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar R$ 4.000 de renda extra com investimento. R$ 67, não perca a oportunidade. Tá aqui no link. Entra ali e vai entender o passo a passo desse trabalho. A oportunidade está ali. Gente, janela, é só o que falam, né? Quem que o Grêmio vai reforçar e como que o Grêmio vai reforçar. E a janela encerra em 11 dias. 11 dias. Eu montei aqui uma espécie de uma linha do tempo para a gente discutir isso aí em cima de fato e não ficar muito nas narrativas e nessas histórias que a gente muitas vezes acaba morrendo, porque o presidente deu uma entrevista um dia atrás falando dos jogadores que ele quer, quem ele quer buscar e como ele está buscando. Então, vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo aqui, até mesmo das entrevistas, considerando todas. Dia 7 de março, o Grêmio perde a final da Copa do Brasil. Dia 9 de março, na véspera do primeiro jogo contra o Ayacucho pela pré-Libertadores, o presidente Romildo concede entrevista. Naquele momento, ele expôs que o clube tinha situações fortemente, termo dele, conversadas com 4 ou 5 jogadores de nível nacional e mundial. Em 9 de março, 4 ou 5 jogadores de nível mundial. Abre aspas. Temos muito fortemente 4, 5 situações conversadas, são jogadores muito importantes, relevantes, que chegarão para ser jogadores do Grêmio neste contexto de um grande time. Vamos fazer. Não posso adiantar os nomes, mas o que posso dizer é que esses 4 jogadores seriam para chegar e vestir a camisa do Grêmio. Jogadores a nível nacional e também mundial. Fecha aspas. Negociações frustradas a partir daí, né? Neste tempo que a gente está falando. O Grêmio negociou com 3 jogadores e se frustrou com 3 jogadores, 2 especialmente. O primeiro deles, Rafael Carioca. Rafael Carioca foi o primeiro dito pelo Grêmio e que teve frustrado ainda perto dessa data de 9 de março. Depois disso, o caso Borré. Né? O Borré, você sabe, né? A informação do Rafael Carioca dá conta de que o Grêmio estava acertado com o jogador e acabou parando na pedida de 5 milhões de euros do Tigres. Ponto. Sobre Borré, né? Vocês conhecem bem a história, o Grêmio informou que o jogador tinha aceitado a proposta e depois o Grêmio recuou com uma nota oficial que vocês também conhecem muito bem. Né? A gente pode colocar também como frustração o Douglas Costa, que naquele momento o Grêmio também admitia a negociação. Mas o Douglas Costa, nesse momento, eu vou deixar o Douglas Costa para o final desse vídeo aqui, em cima exatamente disso que nós estamos conversando, porque é um pouquinho diferente do que a gente está falando. Né? Aí vem a derrota para o Del Valle. Dentro dessa cronologia, o Grêmio negociando, o Grêmio nesse meio tempo contrata o Rafinha, que o Grêmio não queria. Vocês vão lembrar, o presidente disse que nenhuma chance, aí o Renato insistiu, ele contratou o Rafinha, está se mostrando inclusive uma ótima contratação. E o outro foi o Thiago Santos, que o próprio presidente do Grêmio também disse que acabou aí, razão da questão do Borré que eu citei há pouco, quando contratou o Thiago Santos, acabou trazendo para o Thiago Santos uma série de problemas. E eu achei muito legal, inclusive, essa parte da entrevista do presidente, quando ele admite que o Grêmio criou o constrangimento para o Thiago Santos, e eu concordo plenamente, eu disse, inclusive, isso lá nos Donos da Bola, porque o Grêmio, naquele momento, acabou adotando uma forma de comunicação que expôs aquele jogador. Só que, vamos ser justos, é a grande contratação do momento, né? É o grande jogador do momento do Grêmio. Tá todo mundo encantado com ele em todos os aspectos. Um jogador de muita condição. Olha, muita condição mesmo. E a partir daí, o que a gente pode dizer? Vem a derrota pro Del Valle. Quando vem a derrota pro Del Valle, vem junto dela a seguinte narrativa. Aquela conversa do dia 9 de março termina.
Por quê? Dois motivos especiais. O primeiro deles, o presidente diz que o Grêmio agora tem que reequacionar as finanças e não pode mais pensar naquele modelo de jogador. Ponto. O segundo, o Grêmio troca o comando técnico. E mudando o comando técnico, o Grêmio também muda as prioridades e o diagnóstico. O diagnóstico a gente tem hoje. Hoje é que a gente sabe o diagnóstico, em razão, inclusive, de uma entrevista do presidente. E acho muito interessante, por isso é que eu faço questão de colocar esse vídeo agora, porque faltam pouco mais de 10 dias para a janela e a gente tem que discutir isso, tá? O que a gente pode discutir, então, a partir deste momento? Deste momento. Vem o Del Valle, perde, e agora eu quero juntar a entrevista depois do Del Valle, quando fala no reequacionamento financeiro, para jogar para dentro a entrevista que ele fez para a Rádio Bandeirantes, onde ele diz: o Grêmio está negociando com 2 nomes, e os 2 nomes dizem respeito do meio para frente, que são o lado direito de pé esquerdo e um meia atacante que faça um pouco a função de meia, propriamente dito, e também tenha contribuições para frente. Essa virou a prioridade do Grêmio neste momento. 2 jogadores. Aí nós vamos discutir. Muitos nomes começam a pipocar a todo momento. Nomes. E eu continuo com a tese de que o Grêmio vai procurar jogadores de ponta incontestáveis para essas situações. Aí vai se dizer, pô, César, lá vem tu falar no Douglas Costa. Não, o Douglas Costa eu já dei a minha definição lá e eu sigo abraçado nela. A novela Douglas Costa só termina quando o Douglas disser para onde ele vai. Isso aí a gente acaba sabendo, a gente sabe como é que é o funcionamento disso, a história já conta isso. O meia, muitos nomes começam a circular, inclusive aqui sul-americanos, nomes interessantes também da gente avaliar. Eu não consegui confirmar nenhum nome e eu não vi ainda os dirigentes do Grêmio falando de alguns nomes nesse sentido. A gente sabe de algumas possibilidades, sabe de jogadores que já tiveram dentro da ilusão do Grêmio, que o Grêmio de alguma maneira já sondou, mas do ponto de vista concreto a gente não tem nada. O que a gente tem é que hoje o Grêmio reequacionou, e eu fiz questão de colocar a linha do tempo e as 2 manifestações do presidente vinculadas ao jogo do Del Valle. Por quê? Porque ali é que caiu a ficha do Grêmio, né? A ficha do Grêmio cai no Del Valle, seja ela para entender que realmente o Grêmio estava trabalhando muito mal na comissão técnica e também para entender que aquele discurso estava errado. Então o Grêmio se posicionou, se recolocou, buscou outro caminho, e a gente tem que de alguma maneira dizer aqui, eu não posso também toda hora estar dizendo, eu acredito, eu acho, não. Às vezes é isso, o posicionamento é esse, mudou o posicionamento, tá tudo certo. Só que mudou o posicionamento e o diagnóstico, que é outra coisa curiosa, porque o Grêmio joga para dentro da ideia do Thiago Nunes. Tá, agora nós vamos ver quem é e vamos trabalhar com calma. Ponto. Trabalhou com calma. Agora nós já sabemos. O que falta pro grupo do Grêmio são 2 jogadores do meio para frente. Um pela direita, com o pé esquerdo, e um como meio armador, que também saiba e entre na área. Que venha a ser o posicionamento do Jean-Pierre, ou do Darlan agora, já que o Jean-Pierre está machucado, e alguém para o lugar do Alisson, ou do Luiz Fernando, do Gui Azevedo, enfim, jogadores que ali estão. Lembrando, a ideia de sair contratando foi o Grêmio que deu. Foi o Grêmio que deu. Mesmo em cima de uma relação de muitos erros do próprio Grêmio. Neste ano, foram 2 agora. E as 2 estão muito bem colocadas. Muito bem colocadas. Tanto o Rafinha está indo muito bem, como o Thiago Santos, esse muito bem ainda, para mim é o principal nome, principal novidade do Grêmio nessa temporada, e mais fundamental. Aí vai se dizer, porque o antigo treinador não, está trabalhando melhor, também pela capacidade do Thiago, e a gente tem que dar mérito para ele também. A gente sabe de toda a idolatria com o Renato, mas hoje tem trabalho de treinador lá e o time está melhorando. O Grêmio tem o jogo de quinta-feira, que nós vamos tratar com todo o interesse do mundo, porque o Grêmio vencendo, o Grêmio avança na Sul-Americana, e é importante avançar, e a partir daí a gente vai começar a contar, tem os grenais, obviamente, mas a gente começa a contagem regressiva para a janela, e começa principalmente a contagem regressiva para o início do Campeonato Brasileiro. Temos que estar com a faca no meio dos dentes para começar o Brasileiro muito forte e buscar o título. Essa,
Para mim, é a grande ideia que a gente tem que ter. A gente tem bons times no futebol brasileiro, hoje na nossa frente, mas o nosso caminho é ali e a gente tem que buscar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.